Bem, minha gente, vamos agora passar para a nossa aula, que é a segunda parte da aula da semana passada, da irmã Germânia. Então, hoje ela vai nos dar mais informação sobre um tema tão importante que ela iniciou a semana passada. Então, o tempo é seu, minha amiga. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Germânia. E Muito o bom. tema da aula passada, eu vou citar ele de novo para aquelas que não estavam aí, que eu estou vendo algumas caras aqui que eu não vi. Então, o tema da aula é: vocês nasceram para liderar e nasceram para a glória. Então, vocês possam estar ponderando aí durante a aula. E quero que saibam que eu não sou a professora e nem o professor. E espero que o Espírito fale com cada uma de vocês, inclusive comigo também, que tem falado bastante, e que a gente possa estar mais perto de Cristo e entender mais o que ele tem a nos dizer. Então, acabou a aula na semana passada com uma pergunta que dizia assim: quem somos nós? Acho que cada uma de vocês podem fazer essa pergunta para vocês mesmos, como quem sou eu, né? Então, essa pergunta abrange muitas. Você pode estar se perguntando quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, por que estou aqui. Então, cada uma tem suas perguntas em particular. E aqui, Deus diz assim, que Deus é um povo poderoso. Amon ensina que o homem pode receber grande poder de Deus. Como que nós podemos receber esse grande poder de Deus? Porque ele não quer os mais fracos, ele quer os poderosos. Assim como a gente também, digamos, quem tem uma empresinha, põe uma pessoa que tem um nível maior, que você sabe que aquela pessoa é capaz, você dá aquele cargo para essa pessoa. Desculpa, desculpa, te coloquei no mute, desculpa. Pode tirar o mute aí, Germânia. Aí, É que estava escutando um barulho aí, tu estava tentando se mas não é do plaquear. meu não, aqui eu estou em silêncio. Então, assim como a gente às vezes delegamos pessoas às vezes para nos interpretar, para dizer coisas que a gente quer que diga, digamos, lá na empresa você pode contratar uma secretária e a secretária resolve algumas coisas. O nosso Pai Celestial também nos dá esse poder e essa autoridade dele. E como eu tenho a dizer que o filho do peixe é um peixe, o filho de uma cabra é outra cabra. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Não dê risadas, mas uma coisa cômica. Sabe o que é isso? Espera aí, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Estão vendo aí? É uma pera. É uma pera de pelúcia. Essa árvore da pera, ela não dá uma maçã. Ela dá outra pera. E nós, aunque somos sementinhas pequenas, temos um potencial muito grande que Deus sabe que com as orientações dele, com os mandamentos dele, essa árvore, essa nossa sementinha vai crescer. E às vezes a gente se sente pequeno, se acha às vezes incapaz, mas temos essa autoridade e esse poder dado por Deus. A Lígia mostrou um vídeo na semana passada, no final da última aula, que era uma semente bem pequena. Você olhava assim, parecia um grãozinho de mostarda, só que ela era achatadinha, assim. E ela fazia uma árvore bem grande, eu esqueci até o nome da árvore. Como que chama ali? Eu não lembro. Eu também me esqueci do nome. Era uma semente muito pequena, mas se vocês verem, pode simbolizar até um pinheiro, que às vezes a gente vê um pinheiro bem pequenininho, e ele cresce que fica enorme. Essa árvore, no caso, ela fica robusta, Germânia, é uma das desculpa. maiores... Ah. Desculpa, Germânia. Ana, fala para o pessoal, se quiser escutar, ver em espanhol, que veja, que coloque a Dina. Desculpa, para elas poderem entender, porque parece que elas estão tentando entender. É, Dina, então, eu pus aqui o meu também para ver se está dando certo.
Ah, ok, desculpa. Bom, Dina, se vocês preferem, eu posso tentar falar. Não. para quem quiser, pode. Embaixo tem assim, CC, né? Então seria closed captions, que daí são as legendas. Aí quando aperta nela, você tem uma setinha que você pode escolher o idioma. Tadina, Aí, CC. Tadina. Ok, desculpa, Germani. Ok. Tá bom. Então, essa árvore fica muito grande. Nós também viemos para a Terra, assim, sem lembrar de nada, sem saber nem quem somos nós, nem para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E aí, através do nosso batismo, já a partir daí, a gente já tem o poder. Deus já nos dá o Espírito Santo aí, que é o nosso companheiro constante. Então, eu gostaria que alguém pudesse ler aqui no primeiro NEF, 14:14. Alguém tem essa escritura? Eu posso ler. Coisa não. Irmão, Leonides, irmão, eu gostaria de... Primeiro irmã, NEF, dá para colocar, irmão 14, Dina, 14. coloca no mute, irmão Dina. Parece que está no... Eu não estou conseguindo colocar a irmã Dina no mute. Tem que pôr no mute, aqui para mim eu não sei pôr no Só mute. clicar no Ah, microfonezinho. já coloquei. Isso foi. Ok. ok. Agora Eu posso ler primeiro NEF 14:14? Pode. E aconteceu que eu, Nef, vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. Estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Viu? Então, Deus, ele quer que cada um de nós seja capacitado, tenhamos as nossas, como diz, as nossas armaduras, assim como os soldados se preparam para ir para a guerra, que a gente também esteja preparado, esteja armados e capacitados. E há muitas evidências de que Deus quer um povo poderoso. Existem muitas evidências. Então, assim, um primeiro motivo pelos quais no batismo tornamos nós legíveis ao poder de receber o Espírito Santo. E também eu vou ler uma escritura aqui que está em 1 NEF também. Peraí que eu vou ler para vocês. 1 NEF 13:37, se alguém quiser acompanhar. 13:37. Peraí, gente, a minha não abro aqui. 13:37. E abençoados os que procuram estabelecer a minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo. E se preservares até o fim, será levantados nos últimos dias e serão salvos no reino eterno do Cordeiro. Aquele que proclamarem a paz, sim, novas de grande alegria, quão belos são sobre os montes. Então, esse grande poder, cada um de nós fazendo, obedecendo, tendo, como diz, estamos armados na presença de Deus, seguindo os mandamentos dele, não há uma armadura maior, porque Deus nos capacita para isso e nos dá essas armaduras que nós precisamos para quê? Para vencer o inimigo. Que o terceiro membro da Trindade, temos acesso a ele a partir do batismo, quando a gente recebe pela imposição das mãos o Espírito Santo. Acho que todos nós aqui são batizados, os que não são devem entender sobre o batismo, não? Não sei, creio que sim. E por esse motivo é que os motivos que os rapazes de 12 anos podem ser ordenados ao sacerdócio aarônico. E eles possuem a chave do ministério de anjos. Isso eu quero... não tem uma escritura aqui em papel, gente, mas alguém tem aí para ler Doutrinas e Convênio 82:26?
Eu tenho no app aqui, mas eu não Doutrinas quero e sair de convênio, uma que número? escritura. Que número? 84:26. 84:26. 26. Ok. E o sacerdócio menor continuou. Sacerdócio que esse contém a chave do ministério de anjos e do evangelho preparatório. Então, isso significa que está mostrando, né, que Deus dá a chave do sacerdócio para quem? Para nós, para os filhos dele. São para homens e para mulheres. No caso do Ministério dos Anjos, são para os meninos de 12 anos. Acho que vocês já viram que eles ajudam a distribuir o sacramento pela capela. Então, e esse é um dos motivos pelos quais todo adulto digno de ir ao templo, no qual sairá rodeado e protegido pelo poder de Deus. Deus diz que no templo podemos, como posso te dizer? Com outras palavras mais simples, eu não sei se todo mundo é membro, não sei o que eu posso falar. Mas o que podemos explicar, Gemma, desculpa, o que nós podemos explicar é o seguinte, que o poder do sacerdócio é um poder que liga o céu e a terra, tá? Porque a única maneira do Senhor poder se ele poder fazer parte da nossa vida é através do poder do sacerdócio. E onde através do Sim. poder do sacerdócio, da dignidade pessoal de cada pessoa. Porque para você poder Uhum. adquirir esse poder, você tem que estar digno. Não é Sim, perfeito, porque, porque ninguém é perfeito, mas é a dignidade, né? sim, é o que diz aqui, que nós temos que estar adultos e dignos de receber esse poder. Adultos e dignos. E dignos, para que sejamos dignos, o que devemos fazer? Obedecer. Devemos obedecer. Não existe outra maneira de ser digno, a não ser obedecendo. E ele diz, para entender melhor que Satanás é real e que ele tem poder, ele entende melhor do que ninguém, que nenhum de nós, no caso Deus, ele entende melhor do que nenhum de nós é inteligente ou resiliente o suficiente para lutar contra Satanás. Por isso que Deus deu o sacerdócio para que a gente possa ter esse poder e essa autoridade para vencer Satanás. Porque senão, nenhum, aqui diz que nenhum tem esse poder. Ninguém tem esse poder sem o poder de Deus. Aí, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre o poder de Deus e o poder de Satanás, alguém pode me dar um exemplo de se existe uma diferença entre o poder de Deus e o poder do Satanás? Eu acho assim, quando você não está obedecendo os convênios do Senhor, você está sob o poder de Satanás. Isso é certo. Porque no templo fala, Lúcifer deixou bem claro, vocês que não obedecem os convênios do Senhor, vocês estão em meu poder. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a partir do momento que a gente começa a descaminhar, o inimigo toma conta. Não é, Lígia? Exatamente. Sim. Existem dois caminhos. Não existe. Ou é 8 ou 80. Ou você está no caminho do Senhor, ou você está no caminho do inimigo. Não existe meio caminho. Ah, eu vou colocar uma mãozinha aqui no mundo e uma mãozinha com o Senhor. Não dá. Tem que estar direto com o Senhor, realmente. Sim, Diz Abelina. aqui, Lígia, Sim, que Abelina. Satanás... Germânia, a Ela quer Abelina falar? quer falar Alguém alguma está coisa, falando? Abelina. Ai, diz a Adelina. Sim, É a Abelina. Adelina. Ay, perdón, entré un poquito tarde, hermanas. It's okay. Pero está lindo el tema y la diferencia entre el poder de Dios y el poder de Satanás. El poder de Dios siempre nos va a llevar a la felicidad, mientras que el poder del enemigo siempre va a ser la maldad. Y esa es una diferencia bien grande. Y Dios es el poderoso, porque para eso Él
diseñó un plan de la felicidad para cada uno de sus hijos. Entonces, esa es la diferencia. Nos dio el albedrío, mientras que Satanás quería que todos fuéramos iguales y felices, según él, ¿verdad? De acuerdo a lo que es el plan de salvación. Entonces, esa es la que yo creo que es una de las diferencias. Me imagino que hay más. Y sí, como dijo ahí una de las hermanas, cuando estamos obedeciendo, estamos haciendo todas las cosas correctas, estamos con Dios. O sea, Sim, eh, é verdade, irmã. las- Aqui diz também que Satanás está em toda parte. Então, eu falei na aula passada que a irmã Jill estava nas Filipinas e ela perguntou se tinha muitas cobras por lá. E ele disse: onde tem grama, tem cobra. Então, como lá é tudo verde, tinha cobra em tudo quanto é lugar. Então, aqui diz que Satanás está em toda parte. Diz que, não sei se vocês já viram que o leão vai... Diz que o leão está bravando, buscando quem ele pode tragar. Pode ser eu, pode ser qualquer um de nós. Se não estivermos firmes na rocha, como diz, assegurados na barra de ferro, não vamos ser tragados. Não tem outra maneira. Posso E ele acrescentar diz uma que, ó, coisinha depois? claro, pode acrescentar agora, se você quiser. Posso? É bem rapidinho, desculpa. Eu sinto que assim, ó, a diferença é que o diabo, ele não pede que a gente que a gente cresça, que amadureça, que evolua. Ele quer que a gente fique onde a gente está estagnado e aparentemente de primeiro plano isso parece muito bom. Isso parece fácil. Ah, vou me contentar com o trabalho que eu tô fazendo, vou fazer o que eu tô fazendo, vou continuar isso, vou fazer o que eu, né? A minha alimentação, vou continuar não indo me exercitar. É isso que para ele tá ótimo. Para, né, a primeiro plano pra gente parece, nossa, tranquilo, né? Coisa boa, não tem que fazer nada, não tem responsabilidade. E coisa que Jesus já pede diferente, Deus pede diferente. Deus pede que a gente se esforce, que a gente trabalhe, que a gente construa, que a gente que nem eu vi esses dias falando sobre uma lagosta, que quando a lagosta ela tem que crescer, ela tem que tirar toda a casca dela, né? Ela tem que tirar todo o esqueleto dela. Então, ela fica toda frágil e aberta, exposta. Só que não quer dizer que ela tá frágil e aberta para tudo. Ela tá se construindo e crescendo para fazer outra casinha, né? A casca dela maior. Então é basicamente isso. Eu acho que a grande diferença para mim. O diabo pede pra É, gente largar de mão. Deus pede pra gente, não, continua, vai. Mesmo é que isso mesmo, doa, olha. mesmo que seja difícil. É isso mesmo. Aí eu vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre exatamente o que você está falando aí também, ó, irmã. Diz aqui que onde há qualquer tipo de desonestidade, de vícios, ali está Satanás, no pecado gritante, na enganação sutil, porque às vezes a pessoa nem entende, porque está vindo de mansinho, como você está falando. É uma voz mansinha, uma coisinha que a gente acha assim, isso é uma bobeira, não acontece nada. Eu vou ali, vou tomar só uma bebidinha, um shot pequenininho, não acontece nada. Então, por umas coisinhas tão pequenininhas que, a princípio, parece inocente, inofensivo, sabe? Às vezes vocês já viram o tamanho de um caranguejo? Quando eles nascem, eles são bem pequenininhos. Mas vai pegar eles te mordem, te apertam com as mãos ali, às vezes quebram até as mãozinhas para sair correndo, mas te beliscam. E o escorpião também, tem uns escorpião que são bem pequenininhos, tem uma cola bem grande. Se tem um animalzinho desse, não faz nada. Mas leva uma picada deles, que aí você vê o tamanho da dor que você vai sentir. Pode falar, irmã Leonide. Tá no mute, Leonides. Irmã, tá no mute. Pois, é, eu vejo assim que o diabo ele vem disfarçado de uma doce pessoa, né? E que pode te atrair e te tirar do caminho que você está traçando para você, que Deus quer que nós façamos. Então, nós temos também que tomar muito cuidado com isso, né? É prestar atenção nos nossos pensamentos, porque é onde ele trabalha muito mais, né? E
e atentar nessa parte, porque às vezes nós achamos que Deus está falando conosco, né? Ah, não, isso aqui é um caminho que eu tenho que tomar, é dessa forma que eu tenho que ir, mas a gente não, na hora a gente fica tão encantada com as ideias que eles põem na nossa mente, que a gente vai indo. Se nós saímos da nossa, da, não, se a gente continuar, segue como a nossa ordenança, por exemplo, a gente não consegue ouvir o que o diabo fala. A gente ouve o que Deus quer que a gente faz. Porque as coisas fáceis, elas, elas são curtas, mas elas não são boas, né? As coisas fáceis são as ideias que geralmente o diabo põe na nossa mente, que é mais fácil você ir por um caminho curto e você consiga resolver rápido uma coisa, do que ter um pouco mais de paciência e esperar a hora certa de vir uma coisa, é, a, a coisa boa para você, né? Então, esses tipos de pensamentos, esses tipos de atitude, né, influencia muito o diabo na nossa mente se a gente não for uma pessoa disciplinada, obediente a Deus, né? Então, esse é um caminho que nós temos que tomar muito cuidado também. É prestar atenção na hora de tomar uma decisão, ouvir, né? Ler o livro, fazer um evangelho ou ler o livro do nome para poder ir uma luz para nós, né? Para seguirmos o caminho certo, para que a gente não se perca na hora de tomar uma decisão. Sim, obrigada, Lenise, verdade. Olha, o poder de Deus e o poder de Satanás são bem diferentes. O poder de Deus é semelhante à luz e o poder de Satanás como a noite, como as trevas. E o que o que o que o poder de Deus e o de Satanás têm em comum um com o outro? O quê? Qual é a diferença? O que tem em comum um com o outro? Nenhum dos dois poderes podem nos influenciar, Bien, y el entendeu? mal, Por quê? en que no podemos tener dos amos. O, o te vas por la parte espiritual, por la parte de Dios, o te desbarrancas con el demonio, porque el demonio para mí, Satanás es la destrucción de todo, destruye hogares, te destruye la vida. Por eso que hay tanta gente metidas en drogas, en aberraciones y tanta cosa, ¿no? A cambio, cuando uno está con Dios en la parte que te digo sana, espiritual, uno está más protegido por Dios, ¿no? Así, Uhum, eso es lo que yo entiendo para mí, ¿no? sim. Olha, nenhum dos dois pode nos influenciar. O poder, a menos que nós permitimos. Se nós permitimos que o diabo nos influencie, vamos ser influenciados por ele. Deus, na nossa vida, é a mesma coisa. Ele diz: eu sou a porta e eu bato. A gente tem que abrir. Se a gente não abrir, ele não vai poder fazer nada. Exacto. E o profeta Joseph Smith disse: Satanás não pode seduzir-nos por por suas tentações, a menos que em nosso coração permitimos e cedamos. Então, para nós não ceder, o que temos que colocar no nosso coração? Temos que colocar os mandamentos de Deus, temos que colocar Jesus Cristo e a obediência a Ele lá dentro para que a gente possa não ceder às tentações dele. Porque Ele vai nos tentar, e não só uma, não só duas, sempre. Porque aí Ele está para isso. Depois que Ele nos usa, nos abusa, faz tudo que Ele queria fazer com a gente, Ele nos abandona. E aí é onde vocês verem, é onde vocês já devem ter visto, que é um exemplo assim, até feio de se ver aos nossos olhos carnais. A gente vê jovens com drogas,
no vício do álcool, e às vezes acabam nas ruas, aí caído na rua, e você fala assim, nossa, coitado, né? E é assim que Satanás nos deixa, na sarjeta, no fundo do poço, e para a gente chegar a voltar a Cristo, isso é um processo dolorido, é vergonhoso, é uma sensação assim de se sentir mal, e só apenas através de Jesus Cristo é que a gente pode se arrepender e se tornar uma nova criatura pouco a pouco. Ninguém muda assim de um dia para a noite. A gente vai mudando pouco a pouco, porque todos nós temos o que aprender. Todos nós temos as nossas falhas. Estamos aqui para aprender e a passar um degrauzinho por vez. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre Mas o que eu estou falando agora? foi o que você falou, né? Nós temos que ter conosco o Espírito Santo, o qual Sim. ele se mantém conosco desde o momento que nós fazemos nossa parte e fazemos o máximo de viver os mandamentos. E se nós tentamos viver os mandamentos, o Espírito se mantém conosco. Mas se o Espírito se afasta, aí a coisa fica feia. Aí nós ficamos expostos a coisas do Se mundo. aparta el espíritu y te quedas sola. Exatamente. Então Sim. você tem que ter realmente saber aonde você está caminhando dia a dia, fazer uma autoanálise todos os dias. Como é que foi meu dia? Entendeu? A fazer uma análise do seu dia para ver como nós estamos. Que algumas vezes a gente pensa que estamos bem e não, nós estamos nos enganando que estamos bem. Em vez de a gente dar passos para frente, nós estamos dando passos para trás. Então, isso realmente nos prejudica. E é onde o mal entra para realmente destruir. Então, nós temos que ter muito cuidado. E sempre a gente fala isso, né? Ele não vai atrás de pessoas que estão já fazendo no mundo né, o que ele gosta. Ele vai atrás de pessoas que vivem o evangelho, que estão lutando para viver esse evangelho. Sim, até porque quem já está lá no pecado, para eles, ele já usou, já abandonou lá. Ele está buscando que eles possam levar mais gente para lá. É isso que eles estão querendo, mais gente para outro lado. Então, tipo, os que já estão lá, já estão lá. Eles estão querendo buscar nós mesmos. Então, Exatamente. assim, eu vou citar aqui cinco maneiras pelas quais Deus disponibiliza seu poder. Número 1, há poder na palavra de Deus. Ou seja, através da palavra de Deus podemos ser curados, libertos, só depende de nós. Segundo, há poder no dom do Espírito Santo. Então, há poder no dom do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz com a gente? Ele nos avisa que estamos errados. E nós temos que ser, como diz, ter ouvido sutil para ouvir. Como na aula passada, acho que eu também falei sobre isso, que às vezes Deus fala com cada um de nós de uma maneira diferente. Às vezes fala com uma irmã através de um hino, através de uma escritura, outra escuta uma Através de um sonho, através de um sonho. através de um sonho, outra através de uma visão, que está ali, de repente vem aquela coisa na sua cabeça, você tem através de visão. Então, cada um de nós temos uma maneira que Deus fala com a gente. Tem gente que só sente no seu coração, nossa, eu senti aquele desejo de fazer isso. Então, cada um de nós temos a nossa maneira. Então, cabe a nós sincronizar a nossa rádio, como vamos fazer para poder estar ouvindo Cristo. O que eu tenho que fazer? De que maneira posso eu escutar a voz de Cristo, a mensagem de Cristo? O que ele quer dizer para mim? A outro, então, falei do dom do Espírito Santo, e há poder no sacerdócio. Então, o poder do sacerdócio, ele nos dá essa autoridade, discernimento para o homem aqui na Terra. E o direito de dizer o que o Senhor diria. Nós temos que dizer o que o Senhor diria. Não podemos ficar calados se temos um desejo
Se somos um ser obediente a Deus, passamos pelo templo, somos investidos, não podemos deixar de falar o que Ele quer que nós falamos, o que Ele quer que nós ensinamos. Se nós temos que fazer parte, temos que ensinar, temos que estar se comunicando com a outra irmã, com uma pessoa que a gente viu aí na rua, temos que pregar esse evangelho, ensinar essas pessoas. O poder do sacerdócio, já viu, eles curam, eles pedem bem, a gente pode pedir bênção. Temos também a bênção patriarcal, que também nos ajuda muito no nosso progresso, na nossa jornada. Então, e tem mais 2, peraí. Há poder na casa do Senhor. E realmente há, eu sou testemunha disso aqui, há poder na casa do Senhor. Sentimos uma força tão grande quando estamos na casa de Deus, e quanto mais você está lá, mais desejo você tem de estar lá. Você aprende muitas coisas sobre Deus, sobre o evangelho dele, sobre a casa dele. A gente escuta mais a voz dele no nosso coração, nós se tornamos sensíveis estando mais na casa do Senhor. E o último, há poder na expiação de Jesus Cristo. Então, acho que alguns de vocês poderiam comentar para mim aqui que poder nós podemos ter através da expiação de Jesus Cristo? Quer falar, Belina? Você que Belina, que é já foi professora de professora de seminário por muitos seminário. anos. ¿Podría repetir la pregunta? Que yo estaba... ¿Cuál es el poder? Qual o poder que tem na expiação de Jesus Cristo? El poder que tiene la expiación de Jesucristo es que salva nuestra alma, nuestro espíritu, que nos da la oportunidad de vivir la vida eterna y de alcanzar la exaltación, de acuerdo a como nosotros hemos trabajado durante el tiempo que estamos en esta tierra. O sea, el regalo está. Que nosotros trabajemos para lograrlo es diferente, pero el poder de la exaltación es inmenso, porque somos millones de personas, hijos de Dios, nacidos a imagen y semejanza de Él, con todo el poder de desarrollarnos acá en la tierra para lograr la exaltación y tener la vida eterna, que son dos cosas diferentes, pero que la exaltación es estar en la presencia de Dios. Ese es el regalo más grande que nosotros tenemos como seres humanos, lograr la exaltación, estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y todos tenemos la capacidad de lograrlo, todos, porque Dios nos da el albedrío. Sim, porque ele deu a vida dele por cada um de nós. Exato. E esse poder é que nos ajuda a nos arrependermos das nossas falhas. E olha, a maneira que temos de voltar à casa de Deus, de estar com Deus, é tendo fé. Podemos aumentar nosso acesso ao poder divino por meio do arrependimento e da obediência. Exato. Não existe como aumentar esse poder se a gente não obedece e se a gente não se arrepende. Não existe outra maneira. E essa aula que eu queria deixar com vocês. Lindo, E sou muito grata ao meu Pai Celestial por ter me dado a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter deixado minha vida velha para trás. E não existe outra maneira realmente de voltar à presença de Deus, sem pelo arrependimento, e eu sou testemunha viva disso. E só tenho a agradecer aos elders, ao poder do sacerdócio, à expiação de Jesus Cristo, a todas as coisas e mandamentos e ordenanças que ele fez para que eu possa estar aqui hoje. E eu espero algum dia ter o direito de estar na casa do Pai Celestial. Espero ver vocês lá também, a cada uma de vocês que estão aí. E essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada. Deixa eu mostrar aqui Amém. rapidinho uma mensagem. Deixa eu mostrar uma mensagem rapidinho, tá, Germana?
Tá bom. Amém. Promise our Father in heaven that we will serve Him and others with love and do His will in all things. Unfortunately, however, we live in a selfish world where people constantly ask, "What's in it for me?" instead of asking, "How can I help today?" or "How can I better serve the Lord in my calling?" Are we giving our all to the Lord without reservations? Are we sacrificing of our time and talents so the rising generation can learn to love the Lord and keep His commandments? I testify that love is made sacred through sacrifice, and even more through the ultimate and eternal sacrifice of the Son of God. I bear witness that He lives. I love Him and desire to put away selfish desires in order to love and minister as He does. Caso, Lígia. Que lindo. É assim mesmo. Foi só para concluir a Tá. sua linda mensagem. Para fechar com chave de ouro. Já com chave de ouro. Queremos agradecer pela linda aula da nossa querida Germânia, que foi a segunda parte dessa aula, de como sermos líderes. Muitas vezes nós pensamos que ser líder é começar a querer dominar. E a liderança não é essa. A liderança, a maneira do Senhor, é outra Compartir. coisa. Realmente, né? Então, liderar no sentido é de sermos instrumentos na mão dele, de podermos servir dia a dia, em qualquer circunstância, em qualquer momento, de estarmos preparadas, através do Espírito, para podermos ser uma luz, a luz do Evangelho na vida, na nossa vida e na vida de outras pessoas, como falou a Germânia nesta noite.